assim, o América Mineiro, ele não é um time, com todo respeito à Ferroviária, mas não é um time que é, não digo que é fraco, porque a Ferroviária é um bom time, mas assim, tem um desempenho, o América tem um time com desempenho bem acima, já é acostumado com Série B e já com certeza já viu o que o Remo pode fazer. Então, sem contar que tem o fator que estão fora de casa, né? E o Remo tem a vantagem de estar em casa e com torcida, vale lembrar, com torcida. Então, é um jogo que a gente espera um comportamento muito melhor do Remo do que o jogo contra a Ferroviária, e a gente espera também um jogo que simplesmente o time funcione e não retranque, porque esse que foi a maior crítica, principalmente foi a defesa e a retranca, que foi muito alta. Por isso que a Ferroviária começou a gostar do jogo na semana passada. Então agora não tem mais como retrancar, até porque o América, ele é aproveitador do início ao fim. Então isso é o ponto alto que a gente pode ter no Mangueirão às 4 horas da tarde. Ok, que o nosso clima pode também dar uma dificultada, mas a gente também não pode esperar por São Pedro por tudo. Então, é melhor que o time do Remo se prepare para desempenhar um jogo muito acima para que esteja no nível de um time como o Coelho. Se for pro Remo repetir alguma coisa da semana passada, que seja o primeiro tempo, né? Que foi muito bom contra a Ferroviária. O Remo poderia ter matado o jogo nos primeiros 45 minutos. Teve chances para isso. O primeiro tempo dos dois seria maravilhoso. Isso. O Remo, no primeiro tempo, teve ali, no mínimo, 3 chances para matar, claríssimas de gol. Acabou desperdiçando, fez falta no fim. Por quê? Principalmente porque a Ferroviária... O Remo é um time que... a Ferroviária, no primeiro tempo, quando ela recuperava a bola, ela freava um pouco o jogo, não é? Ela não acelerava de uma vez. Então isso dava tempo para que o time do Remo, a recomposição do Remo, conseguisse voltar, não é? Para se postar defensivamente. E com isso a Ferroviária não aproveitou. Já no segundo tempo, a Ferroviária roubava a bola e já acelerava. Já mandava a bola ali no Pomba, já mandava a bola ali no Ian Lucas, já acelerava, tinha o Juninho depois ali também. Então o Remo foi pego desprevenido em vários lances. Quando tentava atacar, a Ferroviária roubava e aí já lançava. E com isso o Remo já teve dificuldades assim, eu mencionei ainda agora, no Parazão, não é? Contra a Cametá, contra a Águia, contra o Caeté, contra a própria Ferroviária agora, né, na Série B. Então por tudo isso, o Remo teve muitas dificuldades quando a Ferroviária verticalizou o jogo. Esse foi o principal problema do Remo. A verticalização da Ferroviária pegou desprevenido, porque quando a Ferroviária roubava a bola ali no meio campo, do Pedro Castro, do Jaderson, ou do Caio Vinícius, ou da própria zaga, o Remo tinha um 1-1 na defesa contra os atacantes da Ferroviária. E aí, naturalmente, os jogadores da Ferroviária estão correndo de frente, o que facilita, e os jogadores do Remo estão correndo de costas, o que dificulta na hora de você marcar. Então, por tudo isso, até por isso também a contratação do Camutanga, um ótimo zagueiro nessa questão, não é? No Vitória ele jogava muito assim com o Léo Condé na Série B que o Vitória conquista o título, fez uma dupla de zaga muito boa, melhor provavelmente da Série B, com o Wagner Leonardo, não é? Em 2023. E ele é um jogador muito veloz, é um jogador que tem pernas, mas ver também a questão física dele, porque ele também vem de uma lesão grave, né? Vem de lesão no joelho, fez só 2 jogos nessa temporada, ano passado perdeu várias partidas também, fez só 5 na Série A, e ele que vinha sendo o melhor jogador do Vitória no ano passado, antes das lesões, mas tem essa questão física dele também que é necessário levar em consideração. E aí o Remo joga amanhã joga no domingo, contra o América Mineiro aqui no Mangueirão às 16 horas, como o Rui confirmou com torcida, não é?
Vou pedir pro Rádio colocar na tela pra gente o campinho de como a gente espera que o América Mineiro venha pro jogo contra o Remo. O Remo, apesar do segundo tempo abaixo, a gente espera que venha com praticamente o mesmo time. A grande dúvida é Dodô ou Pedro Castro no meio de campo. Como joga dentro de casa, a nossa aposta é que o Daniel Paulista vá com o Dodô. E no lado direito da defesa, o Daniel Paulista já utilizou um lateral em cada partida que ele fez, não é? O Alvarinho foi titular contra o Santa Rosa, Cadu titular contra a Tuna e o Marcelinho titular contra a Ferroviária. Vamos ver quem vai ser o titular contra o América Mineiro. Tive a oportunidade de assistir o jogo do América Mineiro contra o Botafogo de São Paulo. Tenho tentado assistir todas as partidas da Série B, vamos ver até quando eu consigo, não é? Mas do que eu vi do América Mineiro, primeiro tempo contra o Botafogo de São Paulo até que foi um pouco abaixo. O Botafogo de São Paulo marcando com um bloco baixo, roubando a bola e contra-atacando, e era ali nesse contra-ataque, e principalmente marcando ali o primeiro volante, o Felipe Amaral do América Mineiro. O América teve muitas dificuldades para sair com essa troca de passes, muitas roubadas de bola do Botafogo, que o Botafogo poderia ter saído com 2-3-0 pro intervalo, desperdiçou as chances, e aí foi que o América Mineiro teve as mudanças, entrou muito bem no segundo tempo. Tem jogadores muito incisivos nas pontas. Vou pedir pro Rádio colocar aí na tela pra gente o campinho. O América Mineiro joga nesse 4-2-3-1, não é? Onde o meio de campo, o Felipe Amaral, o Miqueios e o Elizari funcionam muito bem. Apesar do Elizari até não ter tido uma partida tão positiva assim contra o Botafogo, mas ele trabalha muito bem entre linhas, é um jogador que encosta muito no William Bigode, que é o camisa 9, aquele mesmo do Corinthians, do Cruzeiro, do Palmeiras, não é? Um jogador que não é um goleador nato, mas que sai da área, permite que os jogadores de lado recomponham essa posição, não é? Então é um América Mineiro que usa muito as pontas também, com o Fabinho, que é talvez o principal jogador do time, pelo menos contra o Botafogo era a principal arma ali do lado direito, lado esquerdo da defesa do Remo. Vai ser um duelo bem interessante, Fabinho e Alan Rodrigues, porque o Alan Rodrigues sobe muito, não é? Então vamos ver se o Daniel Paulista vai pedir isso dele, ou se ele vai ficar um pouco mais. O Alan Rodrigues que ele nem precisou subir tanto assim até a linha de fundo contra a Ferroviária para ser perigoso. Teve muitas jogadas que ele deu esse passe longo, não é, pro Pedro Castro, pro Viseu, que funcionou bem. Foi um lançador, e mesmo ali, um pouco depois da linha do meio de campo, ele já cruzava. E quase saíram 2 gols dali do Remo. Então é um jogador que tem uma qualidade de passe, uma qualidade de cruzamento muito superior, inclusive não só os outros jogadores do Remo, mas também outros jogadores da Série B. Pra mim, eu não tenho dúvidas, o Alan Rodrigues em condições normais é top 3 laterais esquerdos da Série B. Então é uma arma muito, muito forte, mas tem um duelo interessante ali com o Fabinho. Vamos ver como é que o Daniel Paulista vai colocar isso daí, porque o Caio Vinícius fazia esse setor, ele recuava, né, para formar ali uma linha quase que de 3 zagueiros, para soltar o lateral esquerdo, até que o lateral direito, o Marcelinho, não subia tanto assim como o Alan Rodrigues, mas era o Reinaldo que ficava encarregado ali desse lado esquerdo defensivo do Remo, quando o Alan Rodrigues subia. E foi ali que a Ferroviária se criou bastante. No primeiro tempo teve uma chance, a Ferroviária que fez o primeiro tempo abaixo, mas a melhor chance da Ferroviária vem de um erro do Reinaldo, ele escorrega, após uma pressão também, uma pressão na marcação da saída de bola da Ferroviária, que deixa o Ian Lucas livre na esquerda da defesa do Remo, e o Reinaldo escorrega e ele sai ali dentro da área, avança, entra dentro da área, cruza, e o Pomba bate para a defesa, uma defesaça do Rangel. Então é algo que o Remo vai ter que ter uma atenção ali. Talvez, se o Pedro Castro jogar, ele ajudar um pouco mais o Alan Rodrigues e principalmente o Reinaldo
nesse setor aí, porque é onde o Fabinho cai mais, o William Bigode cai ali também, o Miquéia sobe muito junto com o Felipe Amaral. Vai ser interessante esse duelo no meio de campo, o Dodô, o Pedro Castro contra o Miqueias e o Jaderson contra o Felipe Amaral. O Janderson seria muito bom se ele entrasse no jogo, apesar de que o Remo até tenha utilizado na semana passada muito mais o lado esquerdo, mas seria interessante tentar colocar o Janderson um pouco mais nas partidas, porque quando ele entrou, ele foi bem. E ele fecha muito bem também do lado direito, já marcou ali 2 gols, se eu não me engano, não foi? Ou 3. Mas o Janderson tem aparecido dentro da área. É um jogador que tem sido incisivo, que tem o drible, que tem velocidade. Também tem jogado acima até das expectativas. Ele que chegou com a moral um pouco mais em baixa, não é? Do futebol goiano. E o Daniel Paulista pegou ele, já colocou ele de titular. Tem correspondido, mas na última partida o Remo usou tanto o lado esquerdo que esqueceu um pouco do Janderson ali da direita. Seria interessante colocar ele mais em jogo. E a dupla de zaga, a princípio Klaus e Reinaldo, sendo apoiados ali pelo Caio Vinícius quando o Remo tem a bola. Provavelmente deve se desenhar assim o clube do Remo. Muitos cruzamentos, muitas bolas nos lados do campo, naturalmente, do América Mineiro. Então é onde o Remo vai ter que se preocupar, porque foi justamente assim também que o Remo tomou o empate, né? Cruzamento para a área. Tudo bem que foi também uma bola parada, não é? Um lance infantil até do Adailton, que poderia ter cercado o jogador da Ferroviária. Mas a Ferroviária insistiu muito nesses cruzamentos, colocou 2 centroavantes ali, Quirino e o Carlão, e o Remo passou muitos apuros nisso. Quando a Ferroviária roubava a bola e contra-atacava, verticalizava a jogada. Foi assim contra a Ferroviária, foi assim no Parazão. Então é algo que o Daniel Paulista com certeza deve ter trabalhado aí para melhorar durante a semana. Uma semana de trabalho. Vamos ver se o Remo apresenta uma evolução para o jogo de domingo às 4 horas da tarde aqui no estádio do Mangueirão, com torcida. Esperamos aí que o Remo tenha uma boa presença do torcedor, que seja um bom duelo para vocês aí que vão acompanhar a partida. Aliás, André, Diga. Só reforçando aqui, os preços, né, os preços dos ingressos, né, a arquibancada está a R$40 e cadeiras 80, preço único de cada. Então, repetindo, cadeira 80 e arquibancada 40. São preços que o Remo colocou um preço um pouco mais baixo, até porque não dá para aumentar em cima da hora. Então, colocaram a venda dos ingressos nas lojas do Remo e também no Ingresso SA. Então, só reforçando, arquibancada 40 e cadeiras 80 os preços do Mangueirão para Remo e América. Quem não puder, assiste no Disney Plus, que é o único local que vai transmitir esse jogo. Perfeito. E é importante, né, que os preços sejam em conta, porque o Remo precisa da presença do torcedor. Os últimos jogos a gente tem visto muitas reclamações nas redes sociais, aliás, de ambas as torcidas. Precisa tomar vergonha na cara, até porque inflou tanto o preço que a torcida não tá nem indo, né? Então a gente já vê a questão do Paysandu, que mesmo com preço promocional a torcida não foi. Então o Aguilera fez estacionamento, não é tudo isso muito caro. Estacionamento, então tudo caro. E ainda mais esse negócio dessa tensão de que tem gente que vem de ônibus e ainda tem essa tensão de que a passagem vai aumentar. Enfim, são vários fatores que impulsionam muita coisa. Exatamente, mas importante a torcida do Remo comparecer e o Remo também ajudar, não é? Para que o torcedor compareça. Domingo, às 16 horas, Remo e América Mineiro aqui no estádio do Mangueirão, repassando o horário do Paysandu.